Chavonga, né? Vou me apresentar aqui para o pessoal e contar um pouco também sobre a minha história no meu processo de migração. Eu sou artista plástico, muralista, arte educador, sou de Angola, né? Então tenho uma história já um pouquinho e é legal ver várias histórias assim diferentes que se conectam, né? Que têm um ponto em comum, que é a questão da imigração e estar num país estrangeiro. Eu sou da província de Benguela, né, a segunda maior cidade de Angola, no sul. Sempre trabalhei com arte desde muito pequeno. Em 2015, eu fiz a minha primeira exposição individual. Nunca trabalhei com nenhuma outra coisa senão arte. E depois da minha primeira exposição individual, eu fui chamado, tinha 18 anos, 17, 18 anos. Fui chamado para fazer uma exposição em Luanda, na capital, para representar a minha cidade. E de Luanda, fui selecionado para representar o meu país em Moçambique, né? Era dos únicos, minha cidade é muito pequena, então era dos únicos meninos que pintava e estava se destacando. Fiz a minha primeira exposição individual e isso me ajudou muito assim a acessar certos lugares mesmo dentro do país. Então fui para Moçambique na 7ª Mostra de Jovens Criadores da CPLP, né? Aí eu conheci, abri os meus horizontes assim artísticos, sociais, políticos também. Porque eu era porta-voz da minha comunidade, né, da minha delegação ali de artistas. Conheci outros artistas de outros países da CPLP, né, da comunidade de países que falam língua portuguesa, do Brasil, inclusive, também. Né, conheci, fiz muitos contactos ali. Daí fui recebendo vários outros convites, voltei para Angola. Fui recebendo vários outros convites nas artes, mandei obras para outros países, mas assim que eu volto para Angola, comecei a ganhar muito destaque no meu país, comecei a vender bastante obras, fiz a minha segunda exposição individual, continuei em contato com o pessoal de outros países da CPLP, inclusive continuava mandando obras e fazendo eventos, participando de eventos online e remotamente, intercâmbios, recebi brasileiros também lá em Angola, até que eu decidi fazer um projeto de vida para vir para o Brasil. Isso em 2017, mas eu tinha recebido um convite no mesmo ano para Portugal e para Moçambique também. Para Moçambique era mais cedo, era em julho, mas eu já tinha marcado a minha viagem para agosto aqui no Brasil, né? Porque eu decidi mesmo mudar para viver. Com os meus 19 anos, eu tinha também viagem marcada para Portugal, mas eu não consegui ir porque era na mesma data. Eu sempre quis, quando fiz o meu projeto de vida, eu estava entre Brasil, né, porque eu queria dar continuidade, estava fazendo um bom sucesso no meu país com artes, e eu não queria ficar só por isso, eu queria investir e ir para um lugar que pudesse ampliar os meus horizontes e pudesse me formar também em artes visuais. Então, eu pensei em Estados Unidos, Itália e Brasil, e como eu já tinha muitos contatos aqui, conhecia muita gente, inclusive galeristas, eu achei que pudesse ser muito mais fácil se chegasse aqui, estudasse e trabalhasse também, né? Porque, afinal de contas, eu estava vindo sozinho e ia ter que custear os meus estudos e também moradia e tal. Então, me mudei para o Brasil em agosto de 2017. No dia 3, quando eu cheguei, eu lembro que participava em vários eventos assim para me conectar com as pessoas e conhecer várias pessoas e tal. Os amigos que me deviam alguns favores também foram retribuindo, me apresentaram para pessoas, inclusive me apresentaram para a dona da Universidade de Belas Artes, né? E me falaram de um programa de bolsa de estudos para o BA, né, do Belas Artes, aqui em São Paulo.
E disseram que iam me ajudar e tal, para me inscrever. E eu participei do vestibular, passei para conseguir uma bolsa a 100%. Bem, o meu choque foi começando aí, né? Porque, a princípio, Angola é um país que fala português, então a gente lá assiste Globo, a gente assiste SBT, a gente recebe vários músicos brasileiros, a gente vê muita novela brasileira, então a Anitta direto vai fazer show em Angola, Ludmilla vai fazer show em Angola direto, então é uma interação muito forte. A gente é praticamente colonizado culturalmente pelo Brasil, né? Então essa questão da língua, todos os filmes dublados que a gente recebe lá, tudo que é filme, novela de outros países são dublados, é tudo dublagem brasileira, então vocês imaginam já, é muita influência. Então quando eu cheguei aqui eu pensei que tudo pudesse ser muito mais fácil, principalmente porque eu já levava uma grande bagagem e eu já estava saindo do meu país como um artista internacional e conhecia muita gente aqui também, gente que trabalharam comigo em Angola e Moçambique também. E aí começou o meu choque. Então conheci essas pessoas, fiz o vestibular no Belas Artes. Depois de fazer o vestibular, tava num tempo de espera, assim, de resposta de resposta de galeristas. E muitos desses galeristas que receberam as minhas obras, eles falaram sobre... são galeristas que falam sobre que trabalham com arte africana e tal. Então eu falei, então tô super entregue. E aí começou o choque quando eu via em SESCs, eu via em algumas instituições culturais que falavam sempre de arte, falavam sempre de cultura africana. É bem recente assim eu ver assim em SESCs e outras instituições artistas africanos falando de sua própria história, falando da sua própria cultura, né? Antes era tipo um cara branco foi para algum país do continente africano, ficou lá um mês, né? Ele escreveu um livro e ele veio falar da África. E depois, quando a gente começa a acessar esses lugares, qual é a dificuldade depois disso, né? A dificuldade surge quando a gente vai falar de uma África no olhar do próprio africano, né? E como isso choca com o que já existe faz muito tempo, né? Aquelas histórias, por exemplo, sobre a África e o que a mídia passa sobre o continente africano, do continente africano, que faz manutenção do racismo estrutural no Brasil. Então começa essa dificuldade, né? Nossa, começa essa dificuldade minha enquanto artista também, de quando vou falar de África, eu não estou falando de fome, não estou falando de miséria, eu não estou falando daquilo que essas pessoas querem ouvir quando falo de África. E o que poderia ser recebido de bom grado, né? Então, uma vez que a gente... então, a África não é isso aí. A África tem muito para oferecer. A África é isso, mas num país estruturalmente racista, isso não, como é que eu posso dizer? Isso não renderiza, né? Isso não lucra, porque as instituições elas querem atrair pessoas, né? Querem atrair público. Então, se eu tenho um artista africano aqui, então quero que o público venha para nossa instituição sabendo que vai ter um africano lá, ou seja, vai sair um africano da televisão, o mesmo da televisão, para a nossa instituição. Então, se você quer falar de uma África, de cultura, de conhecimento, não é bem-vindo. Então, também foi uma grande luta, foi se fazendo um movimento muito forte assim pelas redes sociais também. Eu criei uma série Desequilíbrio, mas já chego nessa série, né? Então, eu comecei, para conseguir pagar o aluguel e tal, comecei a receber várias recusas nas galerias, comecei a ser recusado.
bem recusado mesmo, muito recusado. Algumas pessoas até tentaram, então, é que você, nos seus trabalhos, não é bem assim e tal, é arte africana, mas não é desse jeito que você fala e tal, você podia maneirar um pouco e tal, mas essa África que vocês querem saber, eu não sei. Então, não é interessante eu vos contar uma África que vocês conhecem. Não, mas a gente conhece a África. Aquela África que passa na televisão. Por que você não fala dessa que vai atrair mais público e tal? E isso foi uma grande... Mas não dá. Então, se eu quero mudar esse sistema, eu quero contribuir para a mudança, não tem como eu reforçar esse racismo estrutural, né? Então, fui percebendo também essa ideia de... a consciência racial também não tinha, né? Porque não tem racismo em Angola. Então, a gente não cresce com essa preocupação de saber sobre consciência racial, se você é preto tem que saber se comportar aí e tal, brutalidade policial por conta da cor de pele. A gente tem essas preocupações em Angola, então também foi uma adaptação muito difícil. E comecei a vender os meus trabalhos na rua Pinheiros, perto do metrô Fradique Coutinho, né? Vendi lá os meus trabalhos durante um tempo. Depois consegui fazer uma exposição individual na Galeria Olido, que se chamava Nômade da Arte Africana Sem Fronteira, né? Deixei várias obras sem título aí, muitas pessoas... foi estratégico também, muitas pessoas foram vendo os meus trabalhos lembrando do Nordeste. E muitos pensaram que eu era um artista do Nordeste, que viam as mulheres com a bacia na cabeça e tal, muitas mulheres pretas também. E falam sempre, nossa, você já foi para a Bahia, você já foi para Pernambuco e tal. Eu falei, não, isso é... O continente africano tem, se calhar, também uma herança de vocês, dado ao processo histórico que vocês receberam do continente africano e tal. Daí eu consegui acessar outros lugares e também, de alguma forma, ao mesmo tempo que eu falo do continente africano, de alguma forma me desvencilhar né, dessa questão de tipo, só ser chamado quando for falar de África, né? Só quando o assunto é África ser chamado, e tentei conversar e criar estratégias e tal, e tinha começado uma pesquisa sobre os vendedores ambulantes africanos que vendem no Brás, em algumas estações do metrô. Comecei já em 2018 essa pesquisa sobre as condições deles, como é que eles vivem, como é que eles acessam os empregos, por que eles vão parar aí. Entrevistei vários deles, o que temos em comum no nosso processo de imigração, como é que eles lidam com essa questão, né, cultural do Brasil, um país racista. E muitos deles, uma coisa em comum que eles falaram para mim muitas pessoas, até nas ruas, enquanto eu entrevistava, muitas pessoas chegavam, você é de onde? Você também é africano? Eu falava que sim, sou. E essa ideia também de olhar a África como um país e muitos deles você vê que eles atendem a essa perspectiva brasileira como um meio de sobrevivência também, né? Porque o racismo é muito violento. E as pessoas perguntavam sempre, é melhor lá ou aqui? E quando eu, às vezes, explico sobre o processo de imigração, né? Eu saí da Angola por escolha, porque eu queria tentar a vida aqui e tal, queria estudar. Às vezes as pessoas recebem isso não com muita satisfação também, né? Porque subentende-se, por exemplo, quando eles conversam com pessoas europeias, a pergunta é sempre contrária, né? Tipo, pô, com tantos países, você tá saindo do seu país para vir aqui no Brasil, meu? Você veio aqui no Brasil, né? E quando eu falo do Brasil, né, como uma escolha, como um lugar que eu escolhi, tal, que poderia ter escolhido um outro lugar também, vocês não veem isso com bom grado, porque esperam de mim uma gratidão também, né? Tem essa questão. Inclusive, essa pesquisa culminou e culminou com uma exposição que aconteceu há pouco tempo no Museu da Imigração, que se chama
Rostos Invisíveis da Migração no Brasil, né, onde eu coloco na sala da Hospedaria em Movimento, onde faziam os retratos dos imigrantes que saíam da Europa e da Ásia, antes deles acessarem, né, os dormitórios, faziam os retratos deles, as famílias sorrindo. Então, eu trago retratos sozinhos, né, de imigrantes africanos, vendedores ambulantes, são pessoas sozinhas, com um fundo neutro, e que eu tento trazer sempre nas minhas telas, né, retratos que tomam conta de nós, porque eles são retratos enormes, e junto dos retratos tem um depoimento de cada imigrante, né, das entrevistas que eu fiz, e tem um QR Code que permite com que o visitante possa ouvir essas entrevistas, né? Então, neutralizo o fundo exatamente para que as pessoas prestem atenção, principalmente no semblante dessas pessoas, né? Que é uma resposta também, uma vez que esperam do imigrante, principalmente imigrante africano, esse espírito de gratidão, né? Esse espelho da falsa receptividade, né? Que muitas das vezes se espera, né? Que a imagem do imigrante é aquele que... Isso é engraçado que isso choca, porque tem uma exposição permanente no Museu da Imigração que fala exatamente dessa imigração, né? Que é muito feliz por ter chegado, né? Conquistar o sonho de sair do país, de ter conhecido o Brasil, e pouco se fala desses problemas que nós estamos a abordar aqui, que muitos de nós imigrantes enfrentamos aqui no Brasil, e que, graças à luta de muitos que chegaram primeiro também, a gente está conseguindo ser ouvido, né, aqui no Brasil. E gestos como esses, né, live, vários outros movimentos sociais, por exemplo, várias instituições que têm dado ouvido a essas falas de imigrantes, têm contribuído muito, inclusive, para a mudança de mentalidade de muitos brasileiros em vários lugares do país, né, não só na cidade de São Paulo.